Na aula de hoje nós vamos falar sobre as transformações químicas da matéria, que está na unidade 3, página 345. Existem as transformações físicas e químicas. As físicas não alteram a estrutura da matéria, não formam novas substâncias. Já as químicas, elas formam novas substâncias porque há ocorrência de reações químicas. E como é que a gente sabe que está ocorrendo formação de novas substâncias? Quando há liberação de gás, mudança de cor, cheiro característico, chama, ruído, que é quando tem queima, né, também, e variação de temperatura. Bom, coloquei aqui alguns exemplos de transformações químicas, né, que são comuns no nosso dia a dia. Uma fruta apodrecendo, né, a queima, toda combustão sempre vai liberar gás e sempre vai ser uma transformação química. Quando muda de cor, conforme a gente vê a ferrugem aqui, né, e um antiácido que quando entra em contato com a água, ele libera gases, né? Então, a reação química ela pode ser dividida em reagente e produto. Tudo que está antes da seta são chamados de reagentes e tudo que vem depois da seta é chamado de produto. Essa seta significa a formação de uma nova substância, tá? E quando a gente representa as fórmulas químicas, né, na reação, a gente está representando uma equação química. Então, eu coloquei 3 exemplos aqui de reações químicas, né? E mostrei que antes da seta nós temos os reagentes e após a seta a gente tem os produtos. Aqui a gente está vendo os símbolos que podem aparecer nas reações químicas, tá? Então, essa tabela aí mostra cada um desses símbolos, como o estado físico, sólido, líquido, gasoso, aquoso, quando a água está misturada, né, com a substância lá dissolvida, a setinha para baixo, que significa a formação de precipitado, a formação de um sólido, a setinha para o lado, que significa desprendimento gasoso ou liberação de gás, o triângulo, que significa aquecimento, depois quando a reação acontece com energia luminosa, depois setinha dupla, reação reversível, e quando se usa catalisador, que é uma substância que vai ser usada para aumentar a velocidade da reação. Isso acontece só quando as reações são muito lentas. Bom, aí aqui eu tô falando dos símbolos, né, dos elementos químicos, tá? O elemento químico, oxigênio, ele está sendo representado aí com bolinhas vermelhas. Essas bolinhas, na verdade, são chamados de átomos, tá? Então, cada bolinha que aparece aí, tanto a vermelha quanto a verde, são átomos. Então, a gente tem a representação do oxigênio em vermelho e do cloro em verde. Então, se ele falar em 3 átomos de oxigênio, aí a gente vai ter que representar 3 átomos do oxigênio. Se ele falar em 5 átomos de cloro, a gente vai representar 5 bolinhas representando os cloros, tá? Nessa reação química, eu estou mostrando que ela é formada por 2 moléculas de gás hidrogênio, que reagindo com 2 moléculas de gás oxigênio, vai formar duas moléculas da água, tá? Então, essa reação, na verdade aqui em 2 moléculas de gás oxigênio, saiu errado aí, é uma molécula só de gás oxigênio, tá? Lá no reagente. Então, repetindo, são 2 moléculas de gás oxigênio, a descrição saiu errada aí, uma molécula de gás oxigênio e lá no final a gente tem 2 moléculas de água. Bom, aí pra gente lembrar que nós já estudamos isso, as substâncias simples, né, são aquelas formadas por um único tipo de elemento. Então, a gente tem como exemplo aí o gás hidrogênio, que é formado só pelo hidrogênio, o gás oxigênio, que é formado só pelo elemento oxigênio, o gás nitrogênio, que também é formado só pelo elemento nitrogênio, e o gás ozônio, que é formado só pelo oxigênio. Então, eu tenho aqui 4 tipos de substâncias simples, cada uma delas sendo formada por um único tipo de elemento químico.
Já as substâncias compostas, elas são formadas por 2 ou mais elementos químicos. Nesses exemplos aí, a gente tem a amônia, que tem 2 elementos, o nitrogênio e o hidrogênio, e a água, que também é uma substância composta formada pelo elemento hidrogênio e pelo elemento oxigênio. Bom, aí agora vocês vão fazer os exercícios do livro, tá? Tá aí a página, os números que vocês vão ter que fazer e boa sorte!